Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, a gerente de marketing aqui da Gates do Brasil. E antes de mais nada, mais uma vez lembrando vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative as nossas notificações para receber quando a gente postar um novo episódio aqui no ar. Aqui eu já falei bastante sobre o mundo da Gates, a gente traz bastante informação aqui da nossa empresa, tudo que a gente oferece, as indústrias que a gente atua. Hoje o bate-papo é um pouquinho diferente. Hoje eu trouxe alguém fora da empresa, um parceiro da Gates, o Sérgio Santos. Bem-vindo, Sérgio. O Sérgio, que é da SR Motors, e tem vindo um trabalho muito bonito. Acredito que muita gente que segue já a Gates conheça você também. Tem feito um trabalho de conscientização, de educação nas redes sociais. Tem um curso, fala de manutenção, fala de muitas coisas. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Legal, Adriana. Eu que agradeço o convite. Aliás, um abraço para todo mundo que está assistindo. Se inscrevam no canal da Gates, porque a partir de agora vai vir muito conteúdo, né, Adriana? Sim, com certeza. Que legal. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui conversando com vocês e principalmente agora como parceiros oficiais. Sim, né? Exatamente. O intuito aqui nesse episódio é falar um pouco do seu trabalho mesmo, falar da sua história, de tudo que você tem feito. Depois a gente fala um pouquinho mais da nossa parceria, mas eu queria que você começasse falando de você, do Sérgio. Qual que é a sua formação, como que você chegou até a SR Motors? Conta pra gente. Olha só, minha história eu acho que não é muito diferente da galera que tá assistindo, de quem montou uma oficina na garagem de casa. Comecei assim. Eu inaugurei a SR Motors no dia 24/11 de 2004. Mas um ano e meio antes disso eu já vinha sonhando em montar uma oficina mecânica. Trabalhava de funcionário em uma oficina mecânica e fazia os bicos de finais de semana, né? E sempre veio aquele desejo de montar uma oficina mecânica e aos finais de semana trabalhando. E chegou um belo dia que eu falei, tá na hora. Porque tava meio que atrapalhando a oficina que eu trabalhava e os serviços de finais de semana. Porque quem faz serviço de final de semana tem que pegar no sábado e às vezes terminar no domingo e não tem autopeças abertas. Aí começou a atrapalhar. Então eu tinha que sair na hora do meu almoço, na segunda-feira, para terminar o carro que eu não tinha terminado de final de semana. Fugia da oficina para terminar o carro que você tinha lá. Era lá na garagem, na sua garagem. Na garagem da casa da minha avó. Entendi. Uma garagem bem apertadinha e o sonho de montar uma oficina mecânica. E aí no dia 24/11 de 2004 eu falei, tá na hora, vou montar. E montei. Aí antes disso ia juntando ferramenta, comprava uma caixinha de ferramenta, comprava um cavalete, comprava um macaco jacaré. Não é muito diferente da galera que tá assistindo. E montei a SR Motors. Só que não era a SR Motors. Não era? Não era. Era outro nome? Era. Como é que era? Era assim. Foi um dos primeiros desafios, que foi montar o nome, né? Eu não lembro onde que eu tava, mas eu falei, eu quero um nome diferente, assim. Porque quando você vai montar uma empresa, Adriana, se liga. Você fala, eu vou ser a pessoa mais diferente do mercado, né? Daí eu queria um nome meio que em inglês, né? Falei, Tecno de tecnologia e car de carro. Falei, vai ser Tecnocar. E montei a Tecnocar, mandei fazer cartão de visita, mandei fazer o banner da fachada da loja. E aí um belo dia eu ligo numa Autopeças e eu falo assim, olha, aqui é o Sérgio, da Tecnocar. Daí o rapaz falou, da Tecnocar? Tá, da Tecnocar da Várzea ou da Tecnocar de Campo Limpo? Eu falei, como Nenhuma assim? das duas. Eu falei, é o Sérgio da Tecnocar da Barão de Tefé. Ele falou, tá bom. Eu falei, mas peraí, tem 2 Tecnocar na região? Ele falou, tem. Eu falei, então não vai ser Tecnocar mais. E aí a SR Motors surgiu na minha vida porque um dia aí eu peguei e fui num estacionamento, porque eu precisei fazer parcerias para gerar demanda, né? Uhum. E em Jundiaí a gente chama de estacionamento, mas ao redor nas outras regiões eles chamam de garagem, que é essas revendas de carro. Uhum. E eu cheguei no meu cunhado e eu falei, cara, eu tô muito triste. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu coloquei o nome da empresa de Tecnocar, mas já existe uma Tecnocar. Aí foi uma onda. Ele falou, cara, como que você é burro? Você nem pesquisou o nome antes e tal. Aí a gente ficou lá num brainstorm lá, né? Numa resenha. E ele falou assim, cara, como que é seu nome? Eu falei, meu nome é Sérgio, pô. Ele falou, não, mas seu nome inteiro. Eu falei, Sérgio Ricardo e tal.
Ele falou, por que não chama SR Manutenção? Eu falei, porque eu quero um nome em inglês pra ficar uma parada mais legal. Mais bonito. Ele falou, então SR Motors. Daí nasceu a SR Motors. Mas isso foi pouco tempo depois. O Tecnocar não durou muito. Não, o Tecnocar não durou nem 2 meses. Então tá. Nem 2 meses. Aí a SR Motors surgiu na minha vida desse jeito. E surgiu, começou, só você? Só eu, abri sozinho. E aí eu tinha que abrir a oficina, né? E aí eu atendi o cliente. E toda vez que eu precisava testar o carro, como precisava testar, tinha um botequinho lá na frente da oficina. Daí eu falava pro dono do boteco, dá uma olhada aí pra mim que eu vou dar uma volta no quarteirão com o carro pra testar. Se chegar cliente, você avisa. Então são os perrengues de quem começa sozinho, né? E tipo uma aventura mesmo. Um excelente técnico que foi lá e montou uma oficina mecânica, que até então eu não sabia que aquilo seria uma empresa no futuro, sabe? Uma coisa bem amadora. Sim. Mas amadora, Adriana, no que se diz respeito à maturidade profissional, né? A maturidade empresarial. A gestão ali de negócios, né? Gestão de negócio, porque tecnicamente falando, eu era bastante responsável e competente. Até a SR Motors, numa época, ela ficou bastante conhecida por resolver problemas que outras oficinas não conseguiam resolver. Daí os mecânicos da região levavam o carro para mim e eu resolvia a parada. Você ajudava outros mecânicos. Ajudava outros mecânicos. Então, tecnicamente era muito profissional. Sim. Mas como empresa era bem amadora. Sim. Mas cresceu, então aí... Foi em 2004, vai fazer 20 anos esse ano. 20 anos esse ano. Mas você atua na reparação há 26 anos, é isso? Há 26. Em 2004 eu resolvi montar a SR, mas a minha formação foi do Senai. Então eu entrei no Senai com 14, 15 anos, fiz 2 anos de formação e já ingressei na área e não saí nunca mais. E hoje em dia a SR Motors tem quantos funcionários? Hoje a SR Motors tem 14 funcionários. Hoje eu não preciso mais abrir a loja. Hoje eu posso estar aqui gravando Tá aqui durante a semana, de manhã, gravando um podcast. Então... mas para chegar nisso, nossa, eu precisei aprender muito no que se diz respeito à empresa. Sim. Sabe? Porque o dono da oficina mecânica hoje, ele se capacita muito na área técnica. Demais na área técnica. Aliás, eu acho que o Brasil, no que se diz respeito à manutenção na área técnica, nós somos um país muito competente nisso. Sim. Mas, para tocar uma oficina mecânica, a galera ainda faz meio que de maneira empírica, ou vai fazendo do jeito que dá, sabe? Sim. E hoje em dia, lá na SR Motors, quais são os serviços que um cliente pode encontrar? Olha, eu falo para os nossos clientes, tudo que tiver embaixo do capô e embaixo dos paralamas a gente faz, a gente mexe. Mas a gente tem uma filosofia, por mais que a gente não faça tudo, a orientação que a gente dá para a galera é, olha, a gente não faz tudo, mas a gente sabe quem faz. Então sempre que um cliente tem algum problema com o carro, a ideia é que ele lembre da SR Motors. Mas a gente oferece serviço de freio, serviço de suspensão, manutenção preventiva, de correias, de velas, de bomba d'água, enfim. O nosso foco hoje é atender os veículos que estão saindo de concessionária ou os clientes que não querem nem levar o carro na concessionária, sabe? Fazer a manutenção preventiva mesmo, aquela que o carro não quebra. Eu falo para a equipe, olha, a gente tem que focar em consertar carro que não tá quebrado, que dá menos trabalho, né? Consertar carro que tá quebrado dá mais trabalho. Você tem que fazer diagnóstico e tudo. Mas você acaba também, de certa forma, conscientizando os seus clientes, né? De fazer a manutenção preventiva, de levar o carro no momento certo para fazer essa manutenção. E você tem falado isso bastante, inclusive nas suas redes sociais. Você começou a fazer isso no YouTube, no Instagram. Da onde surgiu essa ideia? Em que momento você parou e pensou, não, vou começar a falar isso para mais pessoas. Falar isso dentro da minha oficina tá pouco. Essa ideia surgiu num almoço com um amigo meu. Ele trabalhava numa emissora de TV bem grande no país. E ele estava fazendo pós-graduação em cinema. Sim. Daí ele falou, cara, você precisa começar a gravar uns conteúdos pra internet, pra sua oficina mecânica. Eu falei, por quê? Ele falou, pra você me ajudar a pagar minha pós. O Renatinho.
Da Essence Filmes. E aí ele falou, cara, vai ser legal, a gente começa a gravar umas dicas no YouTube pro dono do carro. Sim. Porque sempre que ele levava o carro para fazer manutenção, e por conta da minha formação, porque eu me formei no Senai, né? E aí fui estudando, me especializando, depois eu voltei pro Senai de novo. Só que dessa vez para dar aula. Entendi. Então eu peguei a habilidade em ensinar, né? E toda vez que ele ia na oficina mecânica, eu meio que dava uma aula para ele. Ele falou, cara, você precisa começar a gravar uns vídeos. E em 2017 eu comecei a gravar esses vídeos. Foi um desafio muito grande, porque eu me dava muito bem em sala de aula. E aí botava uma câmera na minha frente e eu tremia, né? Até se a galera procurar o meu primeiro vídeo no YouTube, eu pareço um robozinho falando assim, sabe? E aí depois eu fui desenvolvendo habilidade. E nós começamos em 2017. Dar dica para o consumidor final de como cuidar da manutenção do carro. De como fazer a manutenção preventiva do carro. E orientação, né? Porque a gente sabe que isso não é segredo para ninguém. Muita gente tem medo de ir para a oficina mecânica de ser enrolado e etc e tal. Então a gente começou com isso, mas para gerar valor para o serviço da SR Motors. Entendi. Né? Então agora hoje a gente tem um canal no YouTube que fala com o Brasil inteiro e em alguns outros países que falam português. E a gente dá dica de mecânico. Sim. Começou assim, mas hoje a gente tem outros conteúdos na internet também voltado para o dono da oficina mecânica. Sim, a gente já assistiu os vídeos e você explica super bem sobre especificamente isso, né? Manutenção preventiva, né? Como fazer para tratar o carro da melhor forma, da manutenção da melhor forma, como aplicador. E a gente vê que é uma linguagem que atende tanto o aplicador quanto o dono do carro, né? E nas outras redes, acho que, não sei se no YouTube também você fala da gestão da oficina ou isso tá mais nas redes sociais? Aí focado no reparador automotivo e também de onde saiu. Em que momento você viu que eu posso ir além? Eu tenho mais para falar e falar também sobre gestão de negócios, gestão da oficina. Legal. Então eu comecei com um canal no YouTube para a SR Motors, que é a oficina mecânica que dá manutenção de carro. E quando eu decidi parar de dar aula no Senai, foi por um motivo. Porque assim, eu tinha minha oficina mecânica funcionando e depois das 18 horas eu dava aula no Senai. E vida de professor é meio corrida, né? Você tem que corrigir prova, você tem que fazer plano de ensino, tem um monte de outras coisas nos bastidores fora a sala de aula. E eu precisava levar algumas coisas para a oficina para fazer. E quando eu levava isso para a oficina para fazer, a oficina não funcionava. Por quê? Porque eu estava dentro da oficina, mas meio que fora da oficina. Aí eu comecei a perceber que se eu estivesse fora da oficina, ela não funcionava. Entendi. Eu falei, peraí, tem coisa errada. Porque eu acho que eu não estou fazendo uma boa gestão da minha oficina mecânica. Porque quando eu estou fora, ela não funciona. Então eu preciso buscar conhecimento a respeito disso. Aí deixei de dar aula no Senai e fui me especializar em gestão de oficina. Daí eu falei, eu só vou pegar outra coisa para fazer quando a minha oficina funcionar sem que eu esteja dentro dela. Aí veio outros desafios. Aquele desafio de colocar o nome da SR Motors errado, nossa, aquilo era bem pouquinho. E aí eu precisei começar a entender sobre processos. Tem um amigo meu lá em Jundiaí que ele tem uma concessionária Mercedes. E uma vez ele chegou em mim e falou assim, Sérgio, você tem processos na sua oficina mecânica? Eu falei, graças a Deus, não. Eu não tenho nenhum processo, né? Eu nunca fui processado. Ele falou, não, eu tô falando de processos de trabalho. Eu falei, me fala mais sobre isso. Olha, pra você ter uma ideia. Sim. Então, eu já dava aula no Senai, tinha minha própria oficina mecânica, mas não fazia ideia de que existiam processos para fazer as coisas. Já tinha quantos anos da SR? A SR Motors já tinha uns 10 anos. Já tava bastante tempo. Não, já tava bem consolidada, né? Mas aí eu era aquele cara que trabalhava muito para que as coisas funcionassem. Daí eu falei, eu vou entender sobre esse negócio de processos. E aí, quando eu fui entender sobre processos, eu descobri um nome que chamava-se gestão. E aí, quando eu descobri o nome de gestão, eu entendi que existe um monte de coisa embaixo do guarda-chuva gestão. Eu falei, gente do céu, eu não sei nada sobre isso. E comecei a estudar. Comecei a estudar e tal. E eu gostava de dar aula. E então, o que eu fiz? Cara, eu ainda gosto de dar aula. Estou aprendendo sobre gestão. Por que não levar isso para quem
sofreu junto comigo, Sim. né? Sofreu como eu sofria ou que está sofrendo como eu sofria. E eu resolvi começar a dar palestras sobre gestão de oficina mecânica. E aí uma palestra que eu fui fazer em Americana, um dono de oficina chegou em mim e falou assim, Sérgio, eu preciso muito da sua ajuda. Você não faz consultoria? Eu falei, não faço consultoria. Ele falou, então eu gostaria de levar você para minha cidade, na cidade de Vinhedo. Você vai? Eu falei, eu vou. Daí ele falou, quanto que você cobra? Daí eu falei, eu cobro X reais. Ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu falei, mas esse é o meu cachê e tal. E ele falou, eu posso vender os convites para sua palestra? Eu falei, pode, claro, não vejo problema. E ele foi lá, pediu uma foto minha, fez a divulgação dele e vendeu um monte de convite. E na época ele vendeu os convites e sobrou dinheiro. E no dia que eu fui fazer essa palestra, ele chegou em mim e falou assim, cara, eu preciso da sua ajuda. Tá aqui o seu dinheiro que você cobrou. E eu falei, cara, você precisa da minha ajuda, você tá ganhando dinheiro fazendo palestra. Ele falou assim, eu não ganhei dinheiro. Óbvio que deu lucro a palestra, mas esse dinheiro eu prometi que eu ia fazer uma doação. Ia fazer uma doação para uma igreja lá que ajuda a comunidade, até conheci um pouquinho do projeto. Eu falei, cara, qual que é o seu problema? Ele falou, meu problema é 180 mil reais. E eu falei, eita. Ele falou, eu preciso da sua ajuda. Se você não me ajudar, eu vou fechar as portas. Ele falou, porque eu estava num ponto da cidade de Vinhedo, precisei fechar, peguei todas as ferramentas, levei para a garagem da minha casa. E se eu não tiver ajuda, eu vou fechar na garagem da minha casa. Vou precisar começar a pedir emprego. Aí eu falei, vamos lá. Vamos pegar isso aí para resolver. Eu falei, tá bom, então eu vou começar a fazer consultoria agora. Mas se eu tiver que fazer consultoria, eu tenho que pegar alguém que tá muito mal. Sim. Eu tenho que resolver um problema grande. Sim. E dei a consultoria para eles e deu muito certo. Eu falei, cara, tá na hora de começar a ajudar mais pessoas. E aí eu comecei a ajudar as pessoas a fazer a gestão da oficina mecânica. Isso foi em 2019. Em novembro de 2020, ele falou assim, Sérgio, eu estou limpando meu primeiro CPF, porque o CNPJ eu já limpei. Tava o CPF dele e o da esposa estavam sujos. Eu falei, o trabalho funciona. E aí eu comecei a falar com donos de oficina mecânica pelo país sem ser através de palestras. Aí eu comecei criei um canal, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Sim. Que chama-se Método SR Motors, onde eu falo com o dono da oficina mecânica. Então eu produzo dois tipos de conteúdo. O conteúdo para o consumidor final, mas esse é com o objetivo de agregar valor para a SR Motors local, né? Apesar do YouTube atingir outras regiões. E o Método SR, onde eu falo com o dono da oficina mecânica. Muito bom. Um trabalho de conscientização para todos os públicos aí que você atua. E hoje em dia você tem os seus treinamentos que não são só online, né? Você tem parte online, parte tem encontros presenciais. E foi a partir dessas consultorias que você começou a dar que veio o curso online? Quando eu dei essa consultoria, veio uma tal de pandemia. Conhecida como pandemia, que durou algum tempo. Que durou um tempo. Eu falei, cara, mas isso é tão gostoso. Porque assim, eu tive contato com um sentimento que o dinheiro não consegue comprar aquilo, sabe? Uma satisfação pessoal, a sensação de preencher um vazio dentro do peito. Propósito. Exato, propósito. Eu falei, cara, eu quero fazer mais disso, né? E aí veio a pandemia, eu falei, tá, agora vamos pro desafio. Todo mundo foi pro online, vou pro online. E vamos ver o que acontece. E deu muito certo. Aí eu me desenvolvi em marketing digital, fiz um programa de mentoria, fiz vários treinamentos. E hoje a gente divulga este produto só de maneira digital. Né? Continuo fazendo palestras pelo país, mas aí as empresas que me levam para fazer palestra, para falar sobre gestão, mas isso não com o foco de vender a minha mentoria, a minha consultoria, com o objetivo de conscientizar mesmo. É óbvio que junto com isso a gente acaba divulgando o método SR, né? E aí eu fui pro digital. E aí eu percebi que no digital dá para fazer um produto escalável, né?
Ou seja, empreendendo e ajudando com propósito. Sim. Hoje em dia, você pode abrir pra gente quantos alunos você tem? Olha, eu já formei mais de 5.000 alunos e na data de hoje eu tenho 630 alunos embaixo do meu guarda-chuva. Bastante gente. É bastante gente, porque aí você pega 600 donos de oficina mecânica, porque eu dou o curso para o dono da oficina mecânica ou para quem quer abrir uma oficina mecânica. Aí você pega, em média, 4 funcionários dentro de uma oficina mecânica, então tem bastante gente aí seguindo as orientações que a gente dá. E como que funciona esse curso hoje em dia? Que tipo de conteúdo tem ali dentro? Como que é a plataforma? Explica aí um pouco para quem ainda não conhece. Imagino que tem a gente aqui que conhece o curso, que até já faz. Mas quem ainda não faz o curso, como é que é? O curso é feito de processos. Mas não aquele processo da área trabalhista, nem nada. A gente leva ferramentas para o dono da oficina mecânica. E não são ferramentas tipo scanner, macaco jacaré, elevador e tal. São ferramentas técnicas, são ferramentas. Ferramentas para ele fazer a gestão da empresa dele. Ferramenta para ele conhecer os indicadores da oficina dele, que são importantes. Eu sempre gosto de fazer analogia, né? Quando você está dirigindo um carro na estrada, você precisa conhecer os indicadores, né? De velocidade, de nível de combustível, de temperatura de motor e etc. E dentro de uma oficina mecânica não se faz diferente, né? Você precisa conhecer o seu faturamento, o seu ticket médio, o quanto você produz de dinheiro, o quanto você gasta de dinheiro para manter sua oficina funcionando. Então, são processos e indicadores. E junto com isso, a gente traz também toda a parte gerencial da organização, né? Porque você implementa processos, controles, indicadores, mas você precisa gerenciar tudo isso daí. Então, a gente faz por módulos. À medida que o aluno vai ganhando consciência de como fazer a administração da oficina, a gente vai liberando os módulos e o último módulo é o módulo gerencial, onde a gente fala muito de inteligência emocional também. Tem uma parte mais técnica dentro? Tem uma parte de processos de manutenção, da parte técnica mesmo? Não, nesse treinamento não, porque o método SR, ele é um produto de entrada. Uhum. Depois a gente tem um segundo produto que a gente não divulga para o mercado, que ele é feito só para alunos que já performaram e querem mais. E aí, neste segundo treinamento, que pouca gente conhece, acho que agora o pessoal vai começar a conhecer um pouquinho mais, a gente ensina também a parte técnica. Por quê? Porque a promessa é, com o método SR eu ajudo o dono da oficina. Uhum. Né? E com esse segundo treinamento, a gente ajuda os funcionários da oficina, de quem já foi o nosso aluno e que já tem um nível de consciência. Sim. Né? Esse segundo treinamento, acho que se enquadra um pouco como uma consultoria mesmo, né? Porque aí você vai pegar na mão ali da oficina e olhar processo por processo e... Tudo. No método SR a gente já faz isso, mas de maneira individual. Sim. A gente não atende os funcionários da oficina mecânica. Uhum. Aí a gente analisa os controles, a gente analisa os indicadores. Porque, cara, imagina você dar uma ferramenta para um dono de uma oficina hoje que não faz controle nenhum. Né? Por mais simples que seja essa ferramenta, você precisa ensinar esse cara a mexer com essa ferramenta. E aí ele ganha toda essa consciência. E aí é dever dele levar isso pro time dele. E aí, quando ele tem a dificuldade de levar pro time, aí ele vem para esse nosso segundo treinamento, onde a gente fala assim, cara, então só faz o gerenciamento dos seus controles, dos seus indicadores, e o gerenciamento da sua equipe a gente faz. E aí, toda quinta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, a gente fica, ou eu ou alguém da minha equipe, fica ali, full time, fazendo implementation day, tirando dúvidas, todas as quintas-feiras. E aí, a gente atende o dono da oficina, o funcionário do dono da oficina, todo mundo que faz parte da cadeia. Muito bom. Acho legal o pessoal entender da sua história e ver que você não chegou aqui por acaso, né? Não. Teve muito estudo aí por trás, muita dedicação e que tudo isso foi construído com esses 20 anos da SR, né? Porque acho que às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, quero ser igual esse cara, quero isso agora, para amanhã. E teve um tempo aí de aprendizado e que é justamente essa conscientização que você está trazendo, né? Então... acho isso uma história muito legal de se passar para o nosso público. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu fui o cara que mais errou entre eles, né? Porque imagina você desenvolver processo sem saber que o nome chamava esse processo. Né? Sim. E o pior, e o mais desafiador de tudo é que quando você... Porque assim, ó, eu fui estudar muito sobre gestão. Uhum. Nossa, tudo que eu via sobre gestão
eu consumia. E eu lembro de um dos primeiros treinamentos sobre gestão que eu fiz, o cara falou, que na gestão da sua empresa você tem que conhecer todos os controles, todos os indicadores. Eu falei, ok, quais são? Você precisa definir quais são. Você precisa entender do seu negócio quais são. Eu falei, mas eu tô aqui porque eu não entendo, eu preciso saber o que é isso. Justamente porque eu não sei quais são. Exatamente. Aí você imagina que você precisa de controles, precisa de indicadores, mas você não sabe o que você faz. Então, eu já controlei tanta coisa dentro da minha oficina que hoje eu vejo que não servia para nada. E aí eu peguei e defini quais eram os essenciais e aqueles que definiam de maneira mais estratégica o curso da coisa, sabe? Então eu errei muito, mas me deu muita bagagem. Foi legal que deu muita bagagem e hoje a gente consegue falar para alunos, né, que tem 20, 30, 40 anos como dono de oficina mecânica, fala assim, cara, bota a energia aqui nesse momento. Esquece todo o resto, bota a energia aqui porque isso vai funcionar para você, né? Então, sim, foi construído em cima de muitos erros e acertos. Muito legal. E como você falou, somos agora parceiros, Gates e Método SR e SR Motors. E um dos pontos que a gente enxerga é realmente essa necessidade. A gente está vendendo um produto, a gente sabe vender muito bem tecnicamente o nosso produto, mas a gente precisa trazer isso para a realidade do reparador. A gente fala muito da manutenção de sistema, de utilizar o nosso kit. A gente sabe que tem muito mais por trás disso do que apenas ir lá aplicar a peça, né? Então, para finalizar aqui, eu queria só falar, se você falasse um pouquinho dessa experiência com a nossa marca, com a Gates, há quanto tempo você trabalha aí com a nossa marca, falar um pouquinho disso só pra gente fechar esse episódio. Legal, eu falo isso com muito prazer. Conhecer a Gates um pouco mais de perto tá sendo bem bacana, você sabe por quê? Logo que eu criei o canal no YouTube, que eu comecei a produzir bastante conteúdos e que vim para a área da gestão e comecei a ter uma certa relevância, muitas empresas se aproximaram. Só que eu decidi, e eu aprendi isso há muito tempo atrás, eu aprendi que eu preciso decidir com quem que eu vou andar, né? Antigamente é bíblico isso, né? Diga com quem anda, que eu direi quem és e tal. E muitas empresas se aproximaram, mas poucas empresas com propósito, sabe? E aí, quando a gente se aproximou, que eu vi que a Gates, além de ser uma empresa do tamanho que produzir a quantidade de produtos que produz, ter o mercado que tem nas mãos e olhar para um projeto como esse e falar assim, cara, a gente quer andar junto com vocês. Eu falei, que legal, né? Não é só uma empresa produzindo produto e vendendo muito. Estão preocupados com a saúde de uma oficina mecânica, porque a Gates entendeu, né, que tipo, eu ajudando o dono da oficina a se manter saudável, ele vai comprar mais correia. Sim. E vai vender mais correia e vai ter uma vida saudável. E sempre usei Gates por conta da marca, né, da relevância que tem a empresa, do tamanho que é a empresa. E depois dessa nossa parceria, eu falei, agora eu só quero Gates, né? A experiência é muito positiva. Nunca tive problemas, né? Quando eu dei de cara com os kits, e acho que foi o Joel que me falou uma vez, ele falou assim, Sérgio, deixa eu te falar uma parada. É muito mais interessante você usar um kit, porque assim, você bota a correia de uma marca e o tensor de uma outra marca. Se essa correia quebra, você vai pedir socorro pra quem? O cara do rolamento vai falar que foi a correia, o cara da correia vai falar que foi o rolamento. Então você vem, se tiver problema, você vai ter problema só comigo, você entendeu? Eu falei, cara, faz sentido, né? Eu preciso estar ao lado de pessoas que me ajudam. Porque assim, o meu cliente, o cliente SR Motors, ele compra um produto SR Motors. Sim. E se ele tiver um problema, ele vai reclamar comigo, né? E se eu tenho um parceiro Gates por trás de mim, que eu tiver qualquer tipo de problema, pô, tem uma mega estrutura por trás de mim. Então faz muito mais sentido. Essa é a experiência que eu tenho com a Gates. Obrigada por compartilhar. A gente ainda tem mais coisa para falar aqui, falar um pouco mais dessa questão de manutenção, como ajudar os nossos separadores a vender isso, tudo que a gente fala dentro da Gates, né? A importância de usar o kit, de fazer a reparação do sistema, como ajudar ele comercialmente. Mas isso vai ficar para outro episódio. Então, muito obrigada por enquanto, por compartilhar a sua história.
E no próximo a gente vai trazer aqui o Joel também para a gente conversar um pouco mais especificamente dos sistemas e da nossa micro-V. Então, obrigada. Obrigada, pessoal, que está aqui assistindo. Lembrando mais uma vez, siga a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, ative as notificações e não perca o próximo episódio. Não perca por nada, porque no próximo episódio eu vou dar muitas dicas de como você vai pôr mais dinheiro na sua oficina mecânica, com assuntos técnicos. A gente domina muito a área técnica, então eu vou trazer bastante conteúdo sobre a área comercial para você rentabilizar na sua oficina. E eu quero agradecer a Gates pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.